Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Emerson Bardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira, hoje, 15 de setembro de 2025. Nós continuamos a nossa roda de conversa sobre o mês da Bíblia, o livro do mês da Bíblia, que é a carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos, esse livrinho do CEBI escrito pelo Carlos Mestres, pelo Francisco Orofino. E hoje a gente trata justamente de Romanos 5, capítulo 1, versículo 11, com o tema A Esperança Não Decepciona, que é o lema do mês da Bíblia. E hoje a gente vai fazer a leitura da passagem bíblica com essa nova Bíblia da Paulus, Bíblia, Palavra Viva. Então, Romanos 5, acompanha aí na sua Bíblia em casa, Romanos 5, de 1 a 11. Romanos 5, de 1 a 11. Portanto, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio deles, através da fé, tivemos acesso a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não apenas isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz experiência comprovada. A experiência comprovada produz a esperança. E a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, quando ainda éramos fracos, Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Ora, dificilmente se encontra quem esteja disposto a morrer em favor de um justo. Talvez alguém até se disponha a morrer em favor de uma pessoa de bem. No entanto, Deus demonstra seu amor por nós, pois Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quanto mais agora. Então, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. De fato, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, muito mais agora, reconciliados seremos salvos por meio da sua vida. Mas não apenas isso, nós também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem recebemos agora a reconciliação. Então essas são as palavras da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 11, e que estão aqui, nessa nova Bíblia, Bíblia, Palavra Viva, da Paulus. Maravilhosa. Na nossa conversa de hoje, nós vamos ver de perto o que movimenta. O que movimenta as pessoas na vida. E qual a esperança que leva uma pessoa a não desistir nunca de um trabalho já iniciado até conseguir terminar? O que você mais espera e busca nesta vida?
Qual a esperança que te movimenta todos os dias e o dia todo? Alguns podem responder: o que mais desejo é poder construir uma pequena casa para morar com toda a família. Outros respondem: criar os filhos com saúde. Outros ainda: poder ver os meus netos e bisnetos. O fim da violência, a paz nas famílias. Um Brasil com políticos honestos. Um trabalho que me sustente. E você? Me diz aqui nos comentários, o que mais você espera e busca nesta vida? O que mais te desanima ou te decepciona? Duas perguntas, então, para você me responder. O que mais espera e busca nesta vida? E o que mais te desanima ou te decepciona? Depois de você ter ouvido a palavra de Deus, qual parte do texto que você mais gostou? Aquela parte que mais te chamou a atenção. Se você ainda não leu o texto, então o texto é o de Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 11. A partir do texto que acabamos de ouvir, como Deus demonstra o seu amor para conosco? Onde o apóstolo Paulo coloca a sua esperança? E você? Hoje, agora, nesse momento, onde você coloca a sua esperança? Responde aqui nos comentários. Como eu dizia, o tema desse mês da Bíblia é a esperança não decepciona. Romanos 5, versículo 5. E como nós estamos sempre fazendo, a carta, cada capítulo que a gente está lendo aqui, a gente vai dividindo esses capítulos. Então, hoje, Romanos 5, de 1 a 2, o tema é justificados pela fé. Romanos 5, de 3 a 5, a esperança não decepciona. Romanos 5, de 6 a 8, a cruz de Jesus é sinal de um amor sem limites. Por último, Romanos 5, de 9 a 11, reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo. Romanos 5, de 1 a 2, justificados pela fé. Aqui começa a segunda parte do pensamento teológico de Paulo. Para quem não se lembra, o pensamento de Paulo começa lá nos outros vídeos que nós fizemos sobre a carta. E ele vai do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 39. Até então, até aqui, o fio condutor do pensamento de Paulo era a justificação. A partir deste ponto, o fio condutor passa a ser a salvação. Tendo pacientemente limpado o terreno com os argumentos sobre o pecado de todos, Paulo começa uma nova construção teológica, centrada no amor de Deus e no dom do Espírito Santo, garantias da salvação para todos, todas, judeus e pagãos. Justificados por Jesus Cristo, podemos acolher agora a salvação, a esperança da glória de Deus.
Romanos 5, versículo 3 a 5. A esperança não decepciona. Animados pela fé, somos convidados a vencer toda e qualquer dificuldade ou tribulação, perseverando no caminho do Evangelho. Essa perseverança nos enche de esperança. A esperança cristã, fruto da nossa opção batismal, mantém-nos firmes na expectativa de nossa ressurreição e da vida eterna. Tendo em vista essa meta grandiosa, a esperança não decepciona, porque tem suas raízes na certeza que nos é dada pelo Espírito Santo, que habita em nós desde o nosso batismo. Romanos 5, versículos 6 a 8. A cruz de Jesus é sinal de um amor sem limites. A cruz de Cristo destrói em nós o corpo do pecado. Olha que bonito. A cruz de Cristo destrói em nós o corpo do pecado. A maior prova de que Deus nos ama manifesta-se na entrega voluntária de Jesus, no tempo marcado. Cristo morreu por nós quando ainda estávamos vivendo na impiedade. Ele, o justo, morreu pelos injustos, quando todos ainda éramos pecadores. A cruz de Cristo é o sinal da entrega de um amor sem limites. Romanos 5, de 9 a 11. Reconciliados com Deus pelo sangue do Espírito Santo. Pelo sangue de Cristo. Reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo. Paulo conclui afirmando que todos fomos justificados pelo sangue de Cristo. A justificação é o passado. O futuro é a salvação, que nos é garantida pela bondade de Deus e pela presença do Espírito Santo. Pela morte do Filho acontece a reconciliação universal. Fomos todos salvos pelo triunfo da vida manifestado na ressurreição de Jesus. Em processo divino de salvação, é motivo de nos gloriarmos em Deus. Então, minha gente, a esperança em Paulo, ela acontece da seguinte forma: o ponto de partida das reflexões teológicas de Paulo será sempre sua experiência do ressuscitado no caminho de Damasco. Sua experiência do ressuscitado no caminho de Damasco. Para Paulo, não crer na ressurreição de Cristo é viver sem esperança. E aí vocês podem conferir na 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, na 1 Coríntios 15, versículo 19, e Efésios 2, versículo 12. Efésios capítulo 2, versículo 12. Ao expor sua reflexão sobre a esperança, Paulo vale-se novamente da figura de Abraão. Abraão vive a sua fé e vive na fé. E viver na fé é perseverar no caminho. É esperar verdadeiramente tomar parte na herança prometida.
Abraão soube esperar para além de toda esperança, em razão de sua fé na realização das promessas divinas. E aqui a gente se lembra de Paulo Freire, quando o Paulo Freire falava do verbo esperançar. É aquela esperança que nos lança para frente. Não é aquela esperança que paralisa. Pelo contrário, é uma esperança que realiza as promessas divinas. Em seus escritos, Paulo revela-se como uma pessoa de profunda esperança, exultando com o futuro que lhe aguarda, apoiando-se unicamente na graça divina. Lança-se com todo vigor em um processo de vida que ele mesmo chama de corrida, esperando receber no final o justo e merecido prêmio, que coroará toda a sua carreira de apóstolo. Ele sabe, persevera e espera, já que sua recompensa é o próprio Cristo. E porque sua grande esperança é estar com Jesus. É essa esperança que Paulo quer partilhar com todo mundo, cristão ou pagão. O Evangelho de Paulo anuncia que todos e todas podem e devem acolher em suas vidas o ressuscitado, à espera da glória. Que bonito! Paulo apoia-se unicamente na graça divina. Gente querida, gente amada, e aí nós olhamos para as televisões ditas religiosas, com seus falsos profetas, que só conseguem pregar o pecado. Como se nossas vidas, como em nossas vidas nós não conseguíssemos nos libertar do pecado. Imagina o sofrimento que é uma pessoa que acredita que está 24 horas em pecado. É uma teologia cruel, essa teologia do pecado. Mas é uma teologia que está sendo propagada porque ela dá dinheiro, porque ela traz poder, porque você enriquece a partir do pecado do outro. Eu tenho o verdadeiro pavor dessas autoridades religiosas que só sabem falar de pecado, que tudo é pecado. E aqui a gente vê na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que Paulo revela-se uma pessoa de profunda esperança e que se apoia unicamente na graça divina, porque ele sabe que a graça de Deus é maior do que o pecado. É claro, nós somos criaturas, nós somos passíveis de faltas e erros, mas não é o pecado que comanda as nossas vidas. Eu não posso viver
por conta do pecado. E não posso deixar que as pessoas me submetam ao pecado. Se eu creio nesse Deus misericordioso, nesse Deus bondoso, nesse Deus paizinho, como Jesus dizia, Abá, não há espaço para o pecado. Só há espaço para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, para a alegria do Evangelho. Viver essa alegria do Evangelho é acreditar que a esperança não decepciona. A esperança não decepciona porque essa esperança vem do coração de Deus, por meio do Filho Jesus de Nazaré. E nós somos herdeiros dessa esperança. Somos herdeiras dessa esperança. E nós sabemos que Deus é amor. Deus é compaixão. Deus é paz. Deus é justiça. Deus é fraternura. E nós, mulheres e homens, precisamos estar neste caminho. Precisamos caminhar juntos, para que a nossa vida e o mundo se torne um lugar melhor possível. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Para finalizar, eu quero agradecer a todos vocês, todas vocês, que me mandaram abraços, que me mandaram beijos, que me mandaram felicitações pela passagem do meu aniversário no sábado, dia 13 de setembro, em que eu completei 53 anos. Muito, muito, muito obrigado por todas as orações, por todas as bênçãos, por todas as frases de carinho, de amor, de união. Continuem rezando por mim. Eu preciso muito das preces e das orações de vocês. E que curtam o nosso trabalho aqui no programa Paz e Bem. E aí eu agradeço ao Mauro Lopes, que me deu a oportunidade de estar aqui toda segunda-feira. Já há 3 anos, né? Falando e refletindo com vocês. Teologia da libertação em diálogo com a literatura, em diálogo com a música, em diálogo com a poesia. Que maravilha estar aqui com vocês. Muito obrigado. Rezem por mim. Paz e bem. Um beijo grande. Forte abraço. Vida longa e próspera.